no módulo anterior, nós falamos a respeito da diferença entre televendas e telemarketing. Agora, no módulo 2, nós vamos falar sobre confiança e conhecimento dos produtos. Porque uma das dicas do módulo anterior era que você não podia ter um atendimento engessado e tinha que se tornar um consultor para esse cliente. Mas como que eu vou me tornar esse consultor para o meu cliente? Quando a gente fala de autoconfiança, é uma situação que a gente transmite para o nosso cliente já na entonação da voz, como a gente vai abordar ele no telefone. A gente tem que entender o nicho que a gente trabalha. Hoje nós não atuamos numa clínica de psicologia ou algum lugar que você precisa ligar para o teu cliente de uma maneira mais entonada, mais tranquila. Nós somos vendedores. A gente quer transmitir o quê? Entusiasmo, entusiasmo. Às vezes nós vamos ligar para essas pessoas, esses compradores, eles não vão estar num dia legal. Se eu falar com ele num tom de voz muito calmo, muito tranquilo, ele nem vai não vai me dar bola. A gente tem a estratégia dos primeiros 3 segundos para chamar a atenção desse cliente. Se eu já sei o nome previamente, eu já vou falar, bom dia, por gentileza, seu Luiz, ou boa tarde, por gentileza, poderia falar com o responsável de compras? Porque muitas vezes nós ligamos no estabelecimento e a gente vai falar primeiramente com a recepcionista. E a gente precisa da boa vontade dessa pessoa para transferir o nosso contato para o comprador. Então a gente precisa começar com um tom de voz entusiasmado. E como que eu vou desenvolver esse tom de voz e essa autoconfiança que eu preciso para conseguir vender? Para vocês terem autoconfiança, gente, vocês precisam conhecer os produtos, certo? Ah, mas eu trabalho com muitos produtos, Valéria, é muito difícil. Você não precisa entender de todos já no primeiro. Vai ter um momento que o teu cliente vai perguntar de alguma coisa, por exemplo, e você não vai saber. E você vai falar para ele, eu não tenho essa informação, mas eu vou buscar. Como o intuito desse curso é trazer mais conhecimento para você, você precisa entender que o conhecimento, principalmente para quem trabalha com vendas, ele é contínuo. Você vai ter que aprender sobre os seus produtos. Você vai ter que aprender especificações técnicas que vão diferenciar você da concorrência. Você tem que estudar quem são os seus principais concorrentes. Você vai olhar a lista de compras desse cliente e vai olhar o que eu tenho aqui. Por que ele não comprou comigo? Eu vou passar para vocês uma situação que eu vivenciei, que eu, na verdade, vivenciei várias, mas essa é a que vem à mente agora. Eu trabalhava com a venda de insumos da Nestlé e trabalhava também com extrato de tomate. E o extrato de tomate que eu trabalhava era o Elefante. Não sei se vocês conhecem, mas ele é muito conhecido. O extrato de tomate Elefante, ele é conhecido por ter um preço superior no mercado. Porém, o que ele entrega também é superior às outras marcas. Existe uma métrica dentro do Brasil que o extrato de tomate ele pode conter apenas 3 ingredientes, que é tomate, sal e açúcar. O que diferencia um extrato de tomate de outro é o Brix. O que é o Brix? O Brix é a quantidade de sólidos. A quantidade de sólidos que, misturada no molho, vai aumentar esse molho, vai deixar ele mais bonito, mais apetitoso, com um sabor melhor. O extrato de tomate Elefante, ele tinha um Brix de 21. O que significa isso? Ele tem 100 tomates dentro de 1 quilo. E nessa situação em questão, o cliente me falou, teu produto está muito caro, está R$12,99 e eu pago R$6 no Quero. O que eu fui fazer? Fui pesquisar o que tinha no Quero, porque é muita diferença de preço. No momento que eu descobri que o Quero tinha apenas 6 de Brix, ou seja, em 1 quilo eles tinham apenas 30 tomates. Ou seja, para o meu cliente ter o mesmo resultado com o Quero que ele teria no Elefante, ele teria que comprar em média 5 pacotes do extrato Quero. Ou seja, esse produto, no final das contas, ele sairia muito mais caro do que o Elefante, porque ele teria que usar muito mais produto. Só que se eu não tivesse esse conhecimento acerca do meu produto, eu não teria feito essa negociação e teria perdido essa venda. Esse cliente é o Home Sauces, um cliente que faz molhos de pimenta e tal, e ele utiliza agora somente Elefante. Por quê? Porque eu levei esse conhecimento para ele. Então eu vou entender que se eu vou ligar no restaurante ou se eu vou ligar numa empresa que eu vendo serviço, eu tenho que entender do que eu estou vendendo. Eu tenho que ter na ponta da minha língua argumentos
para poder convencer esse cliente. E no meu dia a dia, eu também vou ter a oportunidade de descobrir esses argumentos. Então, não é uma coisa que você aprende do dia para a noite. Quando você não tem uma informação, ou quando o cliente te traz a informação que na concorrência, um produto que é de outra marca, que eu não estou falando aqui da mesma marca, um produto que é de outra marca, que tem um valor menor que o meu, eu vou buscar o que o meu produto tem de superior. E quando a gente não tem a estratégia de preço, por exemplo, o cliente tem o mesmo produto com um valor inferior ao meu, é aí que a parte do relacionamento pega. A parte de você ser consultora desse cliente. Quando a gente entrar nas táticas de persuasão, eu vou falar mais um pouco sobre isso. Então, assim, gente, desenvolver autoconfiança para numa ligação, para isso eu preciso conhecer do meu produto, porque daí eu vou falar com confiança. Outra coisa, exercícios pessoais que a gente vai aprender lá na frente como criar essa confiança para poder vender para esse cliente. Então é importante falar que é importante a gente ter o conhecimento dos produtos, praticar a nossa entonação de voz para desenvolver a autoconfiança. Então aqui nós temos alguns exercícios práticos para você fazer em casa. Pega teu telefone, grava você mesmo falando, faz vários testes e perceba qual é o tom de voz que te parece mais entusiasmado. O vendedor, ele não é pacífico, o vendedor, ele é ativo, ele é feliz, ele é entusiasmado e ele consegue transmitir isso para o cliente do outro lado da linha. O ser humano, ele é relacional. Então, se eu falar com o cliente com entonação, dificilmente ele vai me responder de uma maneira negativa. Então, nós temos que trabalhar o tom da voz, a autoconfiança, baseados no conhecimento dos produtos. Então, para encerrar esse módulo, o que a gente precisa entender? Que para eu desenvolver a autoconfiança, eu preciso conhecer os meus produtos, eu preciso planejar a minha ligação, saber do que eu vou falar com esse meu cliente, escolher 2 ou 3 produtos-chave que eu sei que ele utiliza no estabelecimento dele, ou escolher, se eu vendo serviço, 3 pontos positivos que a minha empresa vai agregar a esse cliente, praticar a entonação de voz, para assim fazer uma ligação de sucesso para esse cliente. Lembre-se, cada ligação é uma oportunidade para você gerar conexão com o seu cliente. E as pessoas costumam dizer que os clientes, eles são das empresas. Não, gente, o cliente, ele é do vendedor. Se o vendedor sai de uma empresa, ele vai com o cliente, com o vendedor para essa outra empresa. Eu sou a prova viva disso. Tenho clientes que me procuram até hoje, que pedem consultoria até hoje. Qual o sabor de pizza que eu coloco aqui? E esse chocolate eu posso usar? Essa bisnaga é boa para eu colocar no forno? Então, assim, o cliente, ele é do vendedor. Então, é muito importante a gente criar essa conexão, a gente ter essa base, porque essa base sempre vai estar com a gente. Chegamos então ao final do módulo 2. No próximo módulo, nós vamos aprender mais e mais como se relacionar com esses clientes e assim atingir resultados muito, muito favoráveis.